parceiro, em junho de 2025, botaram os ingleses na roda. 3-1 no Chelsea. Ficou marcado na história. Eu não sou Flamengo, mas eu sei a música. 3-1 e definitivamente podemos dizer está caindo por terra a parada de futebol europeu que não existe diferença. Estamos em outro patamar, como dizia o mito Bruno Henrique. Deu green, Bruno Henrique. Que loucura, rapaziada. O pessoal até lá na Cazé TV ficou falando, cara, será que já tá num ponto da gente discutir se Messi e Cristiano Ronaldo são exatamente tudo isso? Irmão, eu tô começando a cogitar uma parada dessa, né? Traz aqui o Real Madrid, nível técnico. Que loucura, rapaziada. Dá pra gente ver que rei é só o Pelé. Porque ele jogou aqui, foi rei aqui. Caralho, que mano. É literalmente isso. A Champions League, bendito futebol europeu, tá mamando pros caras, tá mamando pros cria aqui da América do Sul, da América Latina, piriri pororó. A central do Chelsea pegou essa aspas aqui do LFF Freitas, Luiz Felipe Freitas, narrador da Cazé TV. O time do Flamengo tentou tais condições de vencer o Chelsea. Se esse mundo não existe, eu não quero mais viver. Viralizou. O Cristiano Ronaldo News colocou aqui Nicolas Jackson, aquele que foi expulso hoje, não fez porra nenhuma, seria artilheiro do Brasileirão com 82 gols. Tá certo. Cara, que loucura. Muito bom ver, cara, o futebol sul-americano sendo muito bem representado. Achei muito foda a atuação dos caras. Perante um time de quarto lugar ali na Premier League. O Flamengo bateu aqui, ó, tapa na cara da puta do Chelsea. Um time de quarto lugar na Premier League. Irmão, que loucura, que deitou ali na final da Conference League. Já, o Flamengo muito melhor que Betis. Essas porcaria aí, porcariaiada da Europa. Cara, absurdo a performance que o Flamengo conseguiu ter hoje, rapaziada. Se a gente for entender direitinho o que aconteceu, o Flamengo ele foi a campo com isso daqui e com algumas mudanças do primeiro jogo contra o Esperança. Wesley, que quis aprontar, tá? Mas fez uma baita de uma partida. Ainda bem que o Flamengo ganhou e não merecia ser tão criticado o Wesley hoje. Fez uma baita de uma partida, era uma das válvulas de escape ali pelo lado direito do Flamengo. Ficar marcado por um erro seria chato, tá? Danilo, menino Danilo, entrou aqui no lugar do Léo Ortiz, foi extremamente decisivo. E aqui, Jorge de Arrascaeta fazendo um papel ali como um falso 9, né? Muitas vezes o Plata era o cara mais avançado, mas o Plata esteve presente no lugar do Pedro, o Queixada. Muito porque a visão do Felipe Luiz era ter um time que aguentasse uma pressão alta, marcasse a saída do Chelsea. Ainda mais num calor, o Pedro, ele é matador, é um 9 bolado. Porém é aquilo, rapaziada, na parte da marcação, muitas vezes o Felipe Luiz já ressaltou isso daí, deixa um pouco a desejar nessa parte da pressão lá em cima. Então ele queria o quê? Um time mais móvel, um time que conseguisse subir e pressionar o Chelsea lá em cima, conseguisse roubar a bola e fazer alguma coisa. O desenrolar do jogo não foi tão esse, porque, mano, o Chelsea saiu na frente, o Chelsea depois começou a entregar mais um pouco a bola e o Flamengo foi o dono da posse. Talvez para esse jogo, o Flamengo com a bola, uma referência lá na frente como o Pedro, poderia ser uma parada diferente. A gente pode ver, o Flamengo colecionou chances de poder abrir o placar. Já o Chelsea, rapaziada, Pedro Neto fez uma boa partida, Delap aqui era uma novidade como camisa 9, Palmer que falou que recebeu uma mensagem de um tio que mora no Brasil para ele fazer gol no Flamengo. Irmão, fez porra nenhuma. Caicedo tava pensando que era o UFC, Enzo Fernandes nem ouviu o nome, Cucurella... O Cucurella não fez porra nenhuma. Se a gente for ver aqui, ó, o Felipe Luiz próprio já tinha falado, a justificativa dele era essa daqui. Felipe Luiz optou por Danilo no lugar de Léo Ortiz, por entender que Danilo tem mais velocidade para aguentar os lançamentos nas costas do Flamengo. Tiveram até algumas jogadas assim. Apesar que eu achava que o Léo Ortiz era rápido, tá, rapaziada? Ele tem um bom passe, sempre achei que ele tinha uma velocidade boa. No lançamento nas costas da zaga do Flamengo, que tende a adiantar a zaga contra o Chelsea, e foi de fato isso daí que aconteceu. Aqui no Brasil, a torcida do Flamengo estava muito bem representada, olha só. Aqui é Flamengo, aqui é Flamengo, aqui é Flamengo. É, 9 queixada. Se aqui no Brasil também estava muito bem representada, lá também tava meio que um misto, né? Muito o que é a torcida do Flamengo, muitos dizem aí que é uma torcida um pouco ali dividida em alguns lugares do Brasil, no Nordeste, nos Estados Unidos, não deixou de ser.
Metade Premier League, metade Chelsea, metade Brasil, metade Flamengo, porque entendo, sou flamenguista no mundo e o meu segundo time é o Chelsea. Tá bom, tá tudo certo, ninguém manda em quem você quer torcer, meu parceiro. Se a gente for ver aqui, até o pai do Jorginho, que se denominou vascaíno, hoje tava torcendo pro Mengudo. Eu que sou palmeirense e peguei comemorando o gol do Bruno Henrique, não posso falar nada. E esse daqui sumiu, tá? Uma das principais peças ofensivas do Chelsea, o bolso. Fez porra nenhuma, não apareceu. E o que isso daqui foi questionado, o que isso daqui foi julgado. Tá bom que a Arrascaeta não fez um grande jogo, mas cara, o Palmer não apareceu, rapaziada. Eu fiquei surpreso com isso, se escondeu do jogo. A gente não ouviu falar o nome dele na partida toda, não teve um lance de perigo, não teve uma jogada individual. Simplesmente escondido o gelado que derreteu Cole Palmer. Se a gente for ver aqui também, ó, início de jogo e Felipe Luiz, já tava conferindo aqui se tava fedendo um pouquinho, porque tava muito calor, rapaziada. Jogo aqui 3 horas, lá é 11 da manhã. Irmão, esses horários aqui tinham que ser vistos, tá? Eles tentam colocar essa parada um pouco mais cedo, pra lá na Europa não ser um horário tão tarde. Mas, cara, a condição de clima aqui é absurda. O jogo começou... Pá! Já tivemos pancada no menino Gerson. Eu não tava entendendo muito bem, eu não sabia se no passado tinha algum retrospecto de confronto Chelsea e Flamengo, porque o que os jogadores do Chelsea estavam batendo, tava muito parecendo que o Chelsea era o time sul-americano e o Flamengo o time europeu, porque o Flamengo tinha bola e restava ao Chelsea fazer pra tentar roubá-la, era falta, mas não era faltinha de empurrão, era chegada forte. Parece que os caras estavam querendo intimidar os caras do Flamengo. Absurdo, geralmente é ao contrário, né? O time sul-americano faz isso daí com o time europeu, é aquilo. Desde o comecinho, o Flamengo colocando os caras na roda. O central do Braga até colocou: Chelsea já fez 2 faltas em 30 segundos de jogo. Os caras não vieram pra brincar. Misericórdia, mas depois o Mengão que brincou com eles, tá? Convenhamos isso daqui. Logo de início, o Flamengo tava com uma pressão absurda, uma pressão alta, tentando explorar o erro da defesa do Chelsea. O goleiro do Chelsea, eu acho que uma das maiores valências dele nem seja jogar com o pé. Ele teve que quebrar uma bola, que o Flamengo conseguiu recuperar numa jogada muito rápida. O Luiz Araújo tentou aqui o passe pro Plata. Cara, foi uma baita de uma jogada, a primeira oportunidade do Flamengo de chegar muito perto do gol. Aqui eu já pensava, mano, essas chances perdidas contra um time do gabarito do Chelsea, o Flamengo pode pagar caro. A gente teve o exemplo ontem do Botafogo, que, pô, em poucas oportunidades que teve, conseguiu guardar. Então, pô, sair na frente é muito importante. Essas chances aqui perdidas poderiam fazer falta. Depois tivemos o primeiro ataque do Chelsea, uma bola quebrada pelo goleiro Sanches, ele conseguiu lá disputar com a zaga do Flamengo e o Rossi conseguiu fazer uma baita de uma defesa. Era um jogo muito frenético desde o começo, rapaziada. Se a gente for ver, era de fato um jogo de nível europeu. O Flamengo hoje, ele desempenha um jogo em campo de time europeu. Troca de passe rápido, marcação alta. Eu só tava curioso pra saber até quando que o Flamengo e o Chelsea iam aguentar isso daí com o clima que tava lá nos Estados Unidos. Muito quente, a gente pode ver pela sombra dos jogadores. Cara, a sombra tá exatamente embaixo dos jogadores. Só o escaldante aqui, ó, em cima do coco dos caras. Só que é aquilo, quando você tem marcação alta, se você consegue quebrar aquela primeira linha de marcação, esquece, paizão. O Chelsea, quando conseguia quebrar essa primeira linha de marcação do Flamengo, tinha um campo livre para chegar até o ataque. E a mesma coisa o Flamengo, saiu com uma triangulação muito bem feita desde lá de trás, mais uma vez pelo lado direito, pelo lado do Wesley. O Arrascaeta tentou aqui o cruzamento, não conseguiu fazer muita coisa. E aí tivemos novamente o que o Caicedo, volante do Chelsea, joga muito, fez uma baita partida naquele Brasil versus Equador, tava querendo treta hoje. Eu não sei, mano, não sei se ele queria jogar algum dia no Flamengo e foi recusado na peneira dos caras, mas ele tava totalmente pilhado. Ele pegou alguma birra aqui com o Jorginho que ele tava maluco. Chegou, gritou na cara do Jorginho, a entrada dele foi essa daqui, ó, totalmente falta. Foi se pá, ele recebe até um cartão amarelo nesse lance, chega atrasado na jogada. E o Jorginho também deu de qualidade nesse meio-campo do Flamengo. Em passe, e até numa conversa, quando tem a falha do Wesley, rapaziada, o Jorginho conversa com ele, tipo, calma, dava pra ver que o Wesley tava um pouco nervoso pra partida, moleque novo, sabe, primeiro confronto assim de grande escalão contra um europeu, dava pra entender, mas o Jorginho, ele entrega muito o quê? Essa qualidade no passe,
e uma mentalidade de jogador experiente que, cara, já foi concorrente a melhor do mundo, um cara que venceu a Eurocopa com a Itália, é um jogador de renome, é um jogador muito diferente para se ter no elenco, até que aconteceu isso daqui, rapaziada. O Pituco, o Wesley, deu aquela entregada. Podemos dizer aqui, ó, foi um lançamento, mano, uma bola completamente quebrada. Era uma falta pro Flamengo, cara. A zaga aqui do Chelsea quebra pra frente. E aí o Wesley, ele tinha muitas opções aqui, cara. Ele podia dar esse passe que talvez fosse a pior escolha, mas ele podia deixar a bola passar e recuar pro Rossi. Com a velocidade aqui é difícil a gente falar também, né? Com a velocidade do lance, ó, porque o Pedro Neto já vinha para fazer uma forte marcação. Ele decide aqui, ó, recuar, acho que é pro Eric Pulgar, né? A bola volta, mano, bate, rebate, bate na cabeça dele. Mano, e aqui eu já pensava, cara, esses jogos contra time europeu é erro zero. Você sair atrás do marcador para você ter um poder de reação é complicado, por isso que essa vitória do Flamengo ela foi tão absurda. Bate-rebate, a bola sobrou aqui pro Pedro Neto e conseguiu depois avançar com o campo livre. Cara, complicado, tá, rapaziada? Saiu aqui, ó, depois ele só tem o trabalho de finalizar na saída do Rossi. Baita golaço aqui do Pedro Neto, que vem jogando bem, vem sendo um dos poucos jogadores do Chelsea nesse Mundial que vem jogando bola. Fez um baita golaço ali no LA Galaxy, também teve essa baita jogada individual aqui que a gente vai ver, ó. Mais uma vez ele disputando com o Wesley não achando ele passa entre a marcação dos dois, consegue dar um passe aqui, ó, entre a perna de quem? Do Danilo, pra achar ali o centroavante dele, era um dos caras mais perigosos. Ele tava fazendo o que muita gente esperava que o Cole Palmer podia fazer, pelo outro lado lá do campo. Se a gente for ver aqui, o pessoal já tava até gastando. Essa daqui foi um cartaz que colocaram: Andrés, está tudo bem, não sei o que, por causa daquele erro com a final contra o Palmeiras. Colocaram aqui: Wesley, está tudo bem, a nação te ama, Wesley. 1-0 com menos de 15 minutos, um cenário um tanto quanto complicado pro Flamengo. Se a gente for ver, o Flamengo a partir desse momento começou a envolver, começou a ter mais a posse da bola, mas era aquela posse de bola, rapaziada, muita gente falando que o Flamengo amassou o Chelsea nesse momento. Eu não vi assim, tá? Eu acho que o Chelsea recuou para se poupar um pouco mais fisicamente, e aí, consequentemente, o Flamengo teve muito mais a bola, mas tinha qualidade no passe. O problema é que essa qualidade no passe, essa posse de bola não era resultada tanto em chance de gol. O Flamengo, ele conseguia vir bem até a intermediária, mas não conseguia finalizar no gol, sabe? Meter aquela pressão, defesa do goleiro, aquele volume de jogo absurdo, porque também o Chelsea tava batendo demais, ó. O Pedro Neto aqui voltando na marcação, uma baita triangulação aqui, onde o Wesley mais uma vez se apresentou muito bem ofensivamente. Aqui, ó, pra gente ver, falta, ele levanta o pé, é até amarelado aqui no lance. Mais um jogador do Chelsea que acabava sendo amarelado em um dos contra-ataques, aquela clássica imagem que eu mostrei ali da Champions League mamando para Libertadores, foi onde o meu camisa 9 aqui do Chelsea não entendi o que ele quis fazer. Veio de boca no meu mano Léo Pereira, podemos dizer assim, né? Cara, o que essa imagem aqui ficou constrangedora pro meu mano Delap. Irmão, complicado, tá? Ainda no final ali, já chegando na reta final do primeiro tempo, tivemos quase o empate do Flamengo, onde pra mim seria de muita importância, cara, você conseguir buscar um empate antes do fim do primeiro tempo, pra voltar ali pro segundo tempo sem aquela pressão de ter que virar o jogo, seria de muita importância. Meu parceiro aqui, ó, o zagueiro do Chelsea, consegue tirar praticamente em cima da linha, uma finalização, um cabeceio aqui do Gerson. E sei que tá com toda essa polêmica de vai pro Zenit ou fica, mano, tá jogando muita bola. O que o Gerson jogou hoje, sacanagem, tá, rapaziada? Depois ele tem até uma grande chance que a gente já vai ver, mas, cara, com a bola no pé, ele é muito diferente. Se ficasse no Flamengo, seria um grande reforço se ele não saísse pro Zenit. Depois o Wesley ainda deu uma salvada em um contra-ataque aqui do Chelsea, que ele tira a finalização do Dalap, mas antes ele já dava condição aqui pro lance. Era um jogo de altos e baixos do Wesley, rapaziada. Na parte ofensiva, achava que ele tava indo muito bem, mas na parte defensiva e às vezes com a bola no pé no campo defensivo, eu sentia ele meio cagado, tá ligado? Ele tava fazendo alguns erros que um jogador do nível dele, de seleção brasileira já, né, não devia cometer, podemos dizer assim. Tivemos aqui também, ó, esse lance, mano, esse lance onde o Chelsea pediu um pênalti do Gerson no Enzo Fernandes.
o VAR ainda ficou checando, né? O juiz não chega a marcar. Vocês não acharam esse lance muito parecido? Um pênalti que é marcado pro Flamengo no Arrascaeta contra o Palmeiras, puxão aqui, uma passada de mão que não resulta num puxão de camisa, mas que o jogador cai, dá aquela dobrada sincera no joelho e joga um pouco para trás. Eu achei muito parecido com aquele pênalti que foi marcado contra o Palmeiras, naquela vitória do Flamengo no Allianz Parque. Naquele momento foi marcado, mas na minha opinião, nenhum dos dois são, porque de fato o Gerson e nem naquele momento o Murilo chega daquele puxão. O jogador chega a cair para trás. A própria queda às vezes acaba provando que não foi pênalti. Aí depois aqui tivemos o fim do primeiro tempo, rapaziada, onde o Flamengo tava jogando bem e era um pecado esse 1-0 pro Chelsea. Um equilíbrio muito forte, no mínimo um empate. Não tava merecendo a derrota o Flamengo, que já volta no segundo tempo tentando buscar o resultado. Teve uma baita oportunidade com Gonzalo Plata, mas pra mim quem perdeu o gol mesmo foi meu mano Gerson, rapaziada. Deixa eu dar aquela carregada. Quando a gente vê aqui, ó, ele dá o corte no zagueiro do Chelsea e aí não é o pé bom da finalização, né? Finaliza aqui com a direitinha, finaliza mal. Na verdade, ele finaliza, o zagueiro aqui do Chelsea ainda consegue desviar, né? E a bola sobra pro Plata. Cara, não consegue alcançar. Aqui muita gente criticando o Plata no horário ali do jogo. Ó, Gonzalo Plata perdeu uma chance inacreditável. Pô, mano, a bola já veio quicando, rotacionando de uma forma difícil, com efeito. Ele pulou, mano. Se ele alcança e consegue direcionar, e uma baita de uma oportunidade, uma finalização. Aqui eu acho que até o Pedro, por ser maior, alcançaria melhor, né? Mas é aquilo. Gonzalo Plata, para esse jogo, ele ia entregar valências que o Pedro não ia conseguir, uma marcação alta, correria, um jogo mais físico, mais rápido, tanto que o Pedro entra até no final, né, rapaziada, para dar uma segurada na bola. Depois do gol perdido pelo Gonzalo Plata, a bela torcida do Flamengo, mais casada, começou a se preocupar, porque o Flamengo tava colecionando oportunidades. Cara, por esse frame aqui a gente vê, né, o gol tava aberto, cara, o Gerson poderia ter feito esse vapo-vapo pra torcida do Flamengo. Depois ainda tive, mano, era uma troca sincera. Lá no lançamento, mais uma vez, o Léo Pereira, ele conseguiu muito bem aqui interceptar a finalização do Dalap. Mano, esse cara eu nunca tinha ouvido falar. Mas é um camisa 9 ali que deu um certo trabalho pro Flamengo, podemos dizer assim, em algumas oportunidades, mas também nada muito fora da curva. O quesito camisa 9 do Chelsea ainda não tá muito bem sanado com esse jogador. Como essa bola aqui passou perto no desarme do Léo Pereira, mais uma vez aqui, ó, o Robert Sanches conseguiu defender a finalização do Gonzalo Plata. Porém, essas chances perdidas pelo Flamengo não fizeram tanta falta, rapaziada, porque depois, quando entra BH, o homem do Green, no lugar do Arrascaeta, que também não apareceu tanto, né? Um jogo muito mais físico, o Flamengo muitas vezes sem conseguir chegar naquele último terço do campo, não conseguiu acionar tanto o Arrascaeta. Aí, aqui, o BH num cruzamento do Gerson, que fez uma baita de uma partida. Gonzalo Plata, ele ajeita aqui pro Bruno Henrique, que tinha acabado de entrar no lugar do Arrascaeta, e já consegue fazer o gol de empate. É de se pensar em próximos jogos um Bruno Henrique como titular? É loucura, às vezes ali fazendo um falso 9 ao invés do Gonzalo Plata. Pra mim o Bruno Henrique é muito decisivo, fez um gol que colocou o Flamengo de volta no jogo, de suma importância, e aí o clima mudou completamente. O estádio foi a loucura e a torcida do Flamengo chegou junto, rapaziada. Absurda aqui a festa, ó. Que a torcida do Flamengo fez depois do gol. O clima mudou totalmente, parecia um jogo no Maracanã. O menino Cole Palmer não conseguiu se criar pra cima do Flamengo. Claro que o Felipe Luiz conseguiu mudar o jogo, colocou o Bruno Henrique, faz gol. Bruno Henrique dá assistência pro Danilo, que foi uma novidade na escalação. Depois coloca o moleque que faz o terceiro. Irmão, que leitura de jogo. O Felipe Luiz aqui deixou o Carequinha, que já foi auxiliar do Guardiola, na merda. 2-1 Flamengo. E aí o jogo mudou, rapaziada. Danilo deu aqui uma nova perspectiva pra torcida do Mengudo. Em 3 minutos, né? 3, 4 minutos aqui quase, o Flamengo conseguiu uma virada. Depois ainda tivemos aqui o Michael Jackson, Nicolas Jackson, que seria o artilheiro do Brasil com 85 gols. Entrou e só fez merda. Só com as travas da chuteira. Esse Nicolas Jackson, pra mim, sabe, ser um camisa 9 é complicado, tá? Esse quesito ali de centroavante do Chelsea tá muito complicado. Aí Chelsea perdendo com 1 a menos,
o jogo se ofereceu todo pro Flamengo no contra-ataque, que aqui numa finalização, ó, até que interceptada pelo próprio jogador do Flamengo, o Plata finaliza, e aí o Wallace Ian só finaliza e consegue fazer o 3-1 pro Flamengo. Cara, que jogaço do Flamengo pra repercutir no mundo todo, rapaziada. O quarto colocado da Premier League passou mal pro Flamengo. Não conseguiu meter uma pressão porque o Flamengo em todo momento tinha a posse da bola. Absurdo a quantidade de chance que o Flamengo conseguiu criar. Absurdo como o Flamengo foi seguro defensivamente. Surreal. Olha lá, todas as escolhas do Felipe Luiz deram certo. Masterclass do treinador do Flamengo contra o Chelsea. O Flamengo simplesmente amassa o Chelsea 3-1. Tá virando esse termo amasso nesse Super Mundial. Tá virando a parada mais comum do mundo quando tem um sul-americano contra um europeu. Mano, quem imaginaria? Te amo, Mundial de Clubes. Definitivamente essa competição tá gostosa demais. No final ainda teve direito a canto de olé da torcida do Flamengo. Muito possivelmente depois desse resultado, rapaziada, o Flamengo pode sim vislumbrar uma primeira colocação. E aí já seria de grande importância, né? Enfrentar o segundo colocado de outro grupo. O grupo que tem Bayern de Munique, Benfica, Boca Juniors e o time da Austrália, né? Vamos ver quem fica em segundo. Muito provável que o Flamengo fique em primeiro. O que vocês acharam da vitória do Mengudo pra cima do Chelsea? Premier League tem que convocar pra seleção brasileira jogador do Brasil, não jogador da Premier League. Deixa aqui nos comentários a opinião de vocês. Se quiser vou estar respondendo, vou estar deixando aquele like. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixa o like, se inscreva no canal que vai me ajudar demais, rapaziada. Valeu e até o próximo vídeo.